No vídeo de hoje eu vou revelar o real percentual de gordura dos famosos, usando o atual método mais preciso que existe para medir percentual, meus olhos! Que existe uma margem de erro de 0,1% para menos ou para mais. Lucas Schmidt aqui, e antes de eu analisar os famosos, eu queria esclarecer algo sobre os métodos de medir percentual de gordura atuais. Tirando a ressonância magnética, que é extremamente cara e nunca usado para essa finalidade, todos os outros métodos de medir percentual são extremamente imprecisos, principalmente os dois mais utilizados, que é o de dobras cutâneas com a pinça e a balança de bioimpedância, que seria a mesma coisa que você pedir para o seu primo de 3 anos falar qual que é o seu percentual de gordura, chutar um número de 1 a 50. E então as pessoas não têm a menor ideia da realidade e acham que o resultado que apareceu na bioimpedância ou nas dobras cutâneas é representativo do verdadeiro resultado delas. Esses dias mesmo um amigo meu falou que estava com 7% de gordura porque foi o que a nutricionista mediu nele com as dobras cutâneas, sendo que é aquele falso magro, que tem um bracinho bem fininho, nada de gordura, até bem vascularizado, só que tem uma pochetinha de canguru no meio do abdômen. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu estimei que o percentual dele é na verdade 13%. Por isso que para estimar o percentual de gordura é preciso ver o shape como um todo, de frente, de costas, os membros inferiores, já que a distribuição de gordura varia de pessoa para pessoa. E um clássico exemplo disso é a diferença entre a distribuição entre os homens e as mulheres. Os homens tendem a acumular mais na região do abdômen e da lombar, e não tanto nos membros, nos braços e nas pernas, enquanto as mulheres tendem a acumular mais nos membros, nos braços, no quadril, nas coxas e menos nessa região abdominal. E antes de tudo, como as pessoas nunca mantêm o mesmo percentual de gordura a vida toda, eu vou falar o percentual desses famosos em um determinado momento de um determinado filme. Então, sem mais enrolação, bora lá, proteínas! Vou começar então com Zac Efron em Baywatch, o filme de 2017, onde o cara tava com o shape dele mais seco até hoje. Começando então pelo braço, dá pra ver claramente uma divisão entre o ombro, o bíceps e tríceps dele. Também muita veia aparecendo no antebraço e até no braço, subindo no bíceps com ramificações, o que por si só já é um sinal de um baixo percentual de gordura. Nessa imagem dá pra ver até a separação do bíceps pro braquial pro tríceps. Na região do peitoral, a linha lateral está extremamente definida, sem aquele aspecto embaçado que aparece quando o percentual está um pouco mais alto, mesmo visto de perfil. Em algumas imagens dá pra ver até a separação do peitoral superior e até algumas estriações. Esse proteíno tá rasgado. Em relação ao abdômen, ele tem todos os gomos aparecendo, mesmo os inferiores, que são os últimos a definirem. Ele tem uma clara separação do reto abdominal e do oblíquo, sendo que esses músculos do oblíquo são os últimos a definirem assim, ficar rasgado, cortado dessa forma, que indica um percentual muito baixo. Agora de costas dá pra ver uma separação de todos os músculos, sem nada de gordura pendurado na lombar. Dá pra ver até a árvore de Natal ali na região da lombar, que é uma definição muito absurda, que exige um percentual de gordura muito baixo para isso aparecer. Em relação aos membros inferiores, eu só achei essa foto que mostra de forma parcial, mas dá pra ver também os cortes já no quadríceps, mesmo sem ele forçar. E eu acredito que se ele forçasse, daria pra ver até as estriações desse músculo. Então, tendo isso em mente, o percentual de gordura de Zac Efron nesse filme é de 6% de gordura. Isso significa que para ele chegar no nível de condição em dia de competição dos melhores e mais secos competidores de fisiculturismo, como Siban, por exemplo, ele precisaria perder apenas mais 2% de gordura, ou seja, ele tá muito seco nesse filme. Agora a gente vai analisar o shape do Thor no seu primeiro filme de 2011. Nesse filme ele já tava uma montanha de músculo, tava gigante, mas será que o percentual de gordura dele tava tão baixo igual ao do Zequinho? Vamos analisar. De costas bem definido, sem nada de gordura pendurado nas regiões laterais da lombar, mas ele não chega a ter aquela árvore de Natal na lombar. Virando de frente, ele não é tão seco quanto ele é de costas,
O peitoral tá bem formado, desenhado, sem gordura também, sem aquele aspecto embaçado, mas ele não tem estriações e muito menos a divisão do peitoral superior. No braço existe uma divisão bem clara entre o ombro, o bíceps e o tríceps, mas sem aquela divisão do braquial muito aparente. Ele tem veia no bíceps bem clara, mas apenas uma, sem aquelas ramificações do bíceps. Na região abdominal, os gomos não estão tão aparentes assim, apesar de que a iluminação também não está ajudando muito nessa foto. Mas os gomos de baixo não estão tão definidos igual os de cima, justamente porque tem um acúmulo maior de gordura nessa região dele. E como eu já falei, é a última área a definir nessa região do abdômen. As linhas semilunares, que são aquelas linhas que dividem o reto abdominal do oblíquo, não estão tão aparentes assim e o oblíquo não tem definição nenhuma. Nesse filme não aparece nenhuma imagem dos membros inferiores dele, então eu não conseguiria dar uma precisão tão grande assim em relação ao percentual dele. Mas de acordo com o superior dele, eu estimo que ele está com 12% de gordura nesse filme. Passando agora para o terceiro e último Chris Pratt, no filme Guardiões da Galáxia. Nesse filme ele tá com um percentual de gordura que eu considero sustentável e manejável para 99% das pessoas, e onde mesmo assim você consegue manter um nível de estética muito boa do seu shape. Porém nesse filme eu só consegui achar um frame do shape dele, uma imagem, mas mesmo assim dá para ter uma boa noção. Começando então pelo braço, dá para ver que ele tem uma boa divisão entre o ombro e o resto do braço, mas não tanto entre o bíceps e o tríceps. E apesar de que não dá pra ver nenhuma veia no bíceps dele, dá pra ver uma veia subindo aqui no ombro esquerdo dele. E acredito que em algumas situações que ele faça força, daria pra ver sim as veias nos dois bíceps dele. Indo pro peitoral, dá pra ver agora que essa linha lateral do shape dele tá mais embaçada, não tá tão definida igual os dois primeiros exemplos, o que indica um percentual de gordura um pouco maior. E o abdômen dele extremamente definido, os gomos dele são muito saltados, mas não é porque ele está com um percentual de gordura tão baixo, mas sim por causa da genética para o abdômen dele. Ele tem um desenvolvimento desse músculo muito grande, até porque a maioria das pessoas não teriam nem perto dessa definição se ele estivesse no percentual de gordura que ele está nesse filme. Mas apesar de que o reto abdominal dele está bem definido, ele não tem nenhum sinal do oblíquo dele. O oblíquo dele não tem definição alguma. Então, levando tudo isso em consideração, os meus olhos raio-x com a precisão absurda que tem, estimam que o Chris Pratt nesse filme tá com 15% de gordura. Então, proteíno, se você acha que você tá com 10% de gordura, porque o método de pinça ou de bioimpedância falou que você tá com 10%, mas você não tem a definição que ele tem nesse filme, com 15%, você tá precisando assistir mais Lucas Schmidt. E se vocês querem que eu analise o percentual de gordura de outros famosos, deixa aqui nos comentários quais que vocês querem e de qual filme ou série especificamente. E se você quer ter uma maior noção do seu real percentual de gordura, com o auxílio dos meus olhos raio-x, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu coloco exemplos práticos para vocês terem uma noção, usando exemplos de diferentes percentuais de gorduras, tanto para homem quanto para mulher, para você conseguir estimar o seu. Valeu, até a próxima!